Olá a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro. Hoje nós temos a aula de formação de conselho missionário. E eu convido você agora a fazer uma retrospectiva de tudo que nós vimos na primeira aula. Você está lembrado ainda? Pega aí o seu caderno, as suas anotações. Vamos ver o que foi que a gente estudou. Falamos sobre cosmovisão, a maneira como nós pensamos missões, interfere na maneira como nós fazemos missões. Falamos sobre fazer missões indo, contribuindo e atuando no campo. E falamos sobre participar de todos esses aspectos em missões. Falamos sobre chamado e como atuar no nosso chamado, começando por casa. Lembra desses tópicos? Como nós podemos ser eficazes compartilhando, testemunhando do amor de Cristo, mesmo na nossa casa. Em cada função que nós desempenhamos na sociedade, nós podemos testemunhar de Cristo. Isso é muito importante. Agora que nós temos essa consciência pessoal de missões, nós vamos abrir um pouco mais esse leque falando de um ministério. Você, com uma mente renovada, transformada, pensando em missões, agora vai motivar a tua igreja, trazer um despertamento para a tua igreja sobre missões. E eu quero perguntar, a sua igreja, ela tem um departamento de missões? Ela tem um ministério de missões, uma coordenadoria de missões? Cada um pode chamar de uma forma diferente, mas é muito importante que toda a igreja sadia tenha algo que trabalhe com missões, algo que produza frutos dentro de missões. E nós vamos falar sobre isso nessa aula. Nós vamos apresentar aqui uma diretoria missionária, como criá-la, como desenvolver trabalhos dentro de uma igreja local, pensando de uma forma global. Eu quero te convidar nesse momento a ir para a apostila. Nós vamos ler o conceito desse ministério na página 1, que diz assim: é um ministério da igreja criado com a finalidade de promover e coordenar as atividades missionárias gerais. São como estas finalidades que o ministério se compõe do seu ministro, do conselho de missões e dos seus departamentos. Então, nós temos aqui caixinhas dentro de várias caixinhas. Nós temos um ministério de missões, dentro desse ministério tem um líder, dentro desse ministério tem uma diretoria e dentro desse ministério tem departamentos. Aí você pode pensar, mas eu não tenho tanta gente assim na minha igreja que ame missões ou que vá desenvolver tantos projetos. Nós vamos aprender que nem tudo começa pronto, acabado dessa maneira. Nós precisamos dar passos. Se só tem você e mais um, ótimo. Vamos dar os primeiros passos e com um trabalho efetivo, nós vamos conquistando outras pessoas dispostas a apoiar esse ministério, certo? Uma coisa importante antes de nós falarmos de cada papel dentro desse ministério é nós falarmos sobre a motivação desse ministério dentro da igreja. Para que serve um ministério de missões? O ministério de missões serve para promover missões no coração da igreja, despertar a igreja para testemunhar de Cristo em todas as nações. Levantar membros ali como líderes, como missionários, como famílias que vão ser enviadas para pregar o evangelho. E pessoas também que vão ser preparadas para estarem vivendo o seu cotidiano de uma maneira que faça brilhar o evangelho. Olha que maravilha seria ter uma igreja assim, onde cada família exerce um trabalho, onde cada família compartilha de Cristo aonde está, no trabalho que desenvolve, uma comunidade inteira é transformada com uma igreja assim. E para que a igreja seja despertada, precisa ter um importante e vivo ministério de missões. Então vamos começar a pensar sobre isso. Nós já sabemos o porquê de ter um ministério, a importância de ter um ministério de missões. E agora nós vamos falar sobre esse pensamento de um ministério. É importante que o ministério de missões ele pense de uma forma global. É muito comum que nas igrejas se fale de missões e a igreja olhe para o seu tamanho, para a quantidade de membros, para a quantidade de recursos.
e ela seja pouco ousada na divulgação do evangelho por conta dessas coisas. A gente não faz muita coisa em missões, a gente só evangeliza aqui na rua da igreja, porque nós não temos pessoas, nós não temos estrutura, fala-se muito dessas coisas. Mas é muito importante que todo ministério, independente do tamanho da igreja, pense de forma global. Por quê? Porque missões na Bíblia é global. Deus, ele dá um chamado à sua igreja de ir a todas as nações e fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos chamados para ser testemunha de Cristo e fazer isso. E não importa se a nossa igreja é pequena ou não, nós somos chamados a fazer isso de uma forma geral, global. Vamos entender como isso acontece. Muitas pessoas trabalham missões como uma escadinha. Nós vamos trabalhar aqui no bairro, aí quando isso estiver firmado, nós vamos para uma outra cidade, e quando isso estiver firmado, nós vamos para um outro estado, depois nós vamos para um país, e aí quando nós somos internacionais, aí nós estamos, bombando como ministério. A gente não pode ver o ministério dessa maneira, engrandecendo aquilo que é internacional para outras nações e menosprezando os trabalhos locais. Nós precisamos entender a importância de cada um deles. E falando de tempo, todos eles podem acontecer ao mesmo tempo. É totalmente possível que uma igreja ela apoie um trabalho local dentro da sua comunidade, do seu bairro, e também apoie um trabalho em um outro país, em um outro continente. É totalmente possível que isso aconteça. E um não nega o outro. Para eu ajudar uma família lá que está trabalhando na Europa, eu não preciso abandonar o trabalho que está sendo feito aqui com as crianças do meu bairro. É importante que a igreja pense assim. Eu queria dar um exemplo e fazer você pensar um pouco sobre esse pensamento global. Pense na sua casa agora. Cada cômodo da sua casa. Imagina que você vai fazer uma faxina nela. Claro que você não faz tudo de uma vez, né? Você escolhe por onde começar. Então, você pode começar pela sala, e limpa a sala, você está limpando a sua casa. Depois vai para o banheiro, você está limpando a sua casa. Vai para a cozinha, para o quarto, para a varanda, os corredores. E você vai em cada cômodo e está ali limpando a casa. Depois que você passa por todos, tchan, casa está limpa. Você completou a sua missão. É dessa maneira que nós devemos pensar em missões do evangelismo. Às vezes a gente está ali em cômodos diferentes, mas nós estamos servindo o reino. Limpar a cozinha é limpar a casa. Limpar o quarto é limpar a casa. Assim como trabalhar e evangelizar o meu bairro é fazer missões. Assim como ir à Europa, à Ásia, África, é fazer missões. Então, pense global e nunca perca esse foco. Eu estou trabalhando aqui, mas sempre pensando lá. Talvez eu não possa enviar pessoas da minha igreja, mas eu estou atuando em um bairro próximo e eu estou orando pelas nações. E eu estou levantando uma oferta aqui para um outro continente, para missionários que talvez nem são da minha denominação. É preciso também quebrar essas barreiras denominacionais. Missões só faço que é da minha igreja. Eu só apoio missionários que são da minha rede, da minha convenção e de não sei mais o que existe. A gente tem que pensar como reino. Qualquer pessoa que eu apoie, que esteja falando de Deus em qualquer lugar do mundo, eu estou contribuindo com o reino e eu preciso estar alegre com isso. E eu preciso me motivar com isso. Preciso parar de querer que só o nome do meu ministério, da minha igreja, cresça e esteja internacional. A gente está perdendo foco com isso. Nós precisamos voltar para a essência que realmente precisa ser pensada. Evangelizar as nações. Vamos falar agora dessa formação de diretoria, porque quando nós pensamos em atuar dentro da igreja, nós precisamos de um grupo que dirija esse trabalho, certo? Então, muitas igrejas existe um líder ou um coordenador de missões. Ótimo. Mas essa pessoa, ela não consegue fazer tudo sozinha. E com certeza, se você tem uma pessoa, ela deve estar sobrecarregada, ela deve estar cheia de ideias, mas sem conseguir colocar em prática porque não tem uma equipe.
É muito importante que esse ministério seja formado uma equipe. Nós vamos trabalhar essa equipe aqui como conselho ou diretoria, ou o nome que você quiser chamar. Mas precisa ter um grupo de pessoas trabalhando. Por que um grupo? Porque Deus trabalha assim, em comunidade. Deus não chama ninguém para trabalhar sozinho. E nessa comunidade, é Deus falando aos corações, é Deus mostrando a cada um a sua função dentro do reino, que nós trabalhamos como um corpo que funciona bem ajustado, porque tem como cabeça Cristo. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Qual é essa formação de conselho que nós estamos falando? A base nós temos de 4 pessoas. O que essas 4 pessoas vão fazer? Elas vão gerenciar o ministério, vão ter reuniões, vão avaliar todas as propostas que a igreja tem e vão criar também propostas para apresentar para a igreja e ver o que a igreja acha, certo? Dentro dessa diretoria, nós temos funções. Nós temos o presidente, o vice-presidente, secretário e tesoureiro, certo? O presidente ele vai ser o líder do grupo e vai tomar decisões juntamente com o grupo. Caso dê algum empate aí nas ideias, ele, como líder, vai desempatar. Nós temos o vice. O vice, ele substitui o presidente, mas não só. O vice não trabalha só quando o presidente viaja ou está ausente. Mas ele participa também de todas essas ideias, de todas as reuniões. A secretária ou o secretário, ele vai trabalhar com a parte de documentações, as atas das reuniões que são feitas, fazer a leitura, a aprovação dessas atas, vai organizar os arquivos desse ministério, aquilo que o ministério desempenha, as informações que recebe dos campos, ele vai estar organizando essa parte. Aí nós temos o tesoureiro ou a tesoureira que trabalha com a parte das finanças, produzir relatórios financeiros, nota por nota, as entradas, as saídas que houve dentro do ministério. Isso é de um respaldo enorme, necessário dentro das igrejas. Por quê? Não só porque envolve dinheiro, mas a prestação de contas, a transparência disso é tão importante. As pessoas vão saber aonde a oferta delas está chegando, o que está acontecendo. E não fica na responsabilidade só daquele líder. O líder está na frente, está pedindo recurso para isso e eu não sei o que acontece. E quem está olhando o que ele está fazendo e quem está vendo se realmente ele fez aquilo, entende? A diretoria traz esse respaldo. Não é uma pessoa que está gerenciando, é um grupo de pessoas que está representando a igreja. Vamos lá, como que se escolhe essas pessoas? Cada igreja tem um modelo de fazer. Algumas igrejas, elas fazem votação, né? Então, se levanta pessoas, candidatos que já amam essa área, que já se envolvem nessa área e são votados. Outras pessoas são por indicação, né, da sua liderança, dos seus pastores e presbíteros. Enfim, como essa liderança vai ser levantada? De acordo com a sua igreja trabalha, certo? Como a sua igreja trabalha. Mas como ela vai desempenhar o seu ofício dali em diante, são alguns pontos que nós vamos dar agora, certo? São os departamentos que vão ser trabalhados dali. Nós temos uma área da comunicação, nós temos uma área de ação social, nós temos uma área de finanças, nós temos a área de intercessão, todos de demanda missionária. É claro que existem dentro da igreja outras demandas, né? Vamos orar só por missões? Não, tem muitas outras coisas. Mas esses departamentos do Ministério de Missões, eles são específicos para que a igreja seja motivada a pensar missões, orar por missões e se envolver em missões, ok? É importante que a gente mantenha o foco inicial. É muito claro que todo ministério missionário ele começa com muita paixão, né? Muito o envolvimento emocional também de alguém que é apaixonado por essa obra, mas que ele começa a enveredar por caminhos que não tem muito o foco inicial. Vou dar um exemplo de como isso acontece. Quais são os trabalhos que nós desenvolvemos em missões na igreja?
Muitos ministérios, eles estão focados apenas em fazer eventos missionários. O que o Ministério de Missões faz? Um culto de missões, o minuto missionário dentro da igreja, recolhe as ofertas missionárias, né? Faz o congresso, faz o culto, faz seminários, estudos e várias coisas. Dentro desses encontros, desses seminários, desses congressos, vai ter sempre um palestrante, né, missionário, aí vai ter uma dança missionária, vai ter um teatro que fala sobre missões, enfim. Acaba que o Ministério de Missões fala sobre missões demais e faz muito pouco e vive muito pouco missões. Então, os cultos de missões são lindos, bandeirinhas de todas as nações, né? As comidas típicas, um vídeo do missionário com uma roupa diferente, uma coisa legal, que todo mundo chora vendo aquelas criancinhas e tal, aquela coisa comovente, mas que para ali. Foi lindo o culto de missões, foi abençoado, foi tremendo, a gente fala todas essas coisas. Mas vai para casa, dorme e fica por isso mesmo. Aquilo não nos motiva e não reúne em nós forças para fazer algo por aquilo que nós vimos. E é esse o diferencial do Ministério de Missões. Precisa ter isso, precisa ter algo mais depois do culto, acabou? Então, a gente precisa falar sobre missões, sim, cantar sobre missões, pregar sobre missões, dançar e fazer teatro de missões, sim, é bom. Mas precisa de algo que vá além disso. Que realmente leve as pessoas a se levantarem e a testemunharem de Deus. Que leve as pessoas a se comprometerem de ofertar. Não só de uma forma esporádica, mas de gastar uma vida dividindo aquilo que se tem com o reino. Isso é fundamental. E durante a caminhada nós precisamos fazer várias vezes essa reflexão para entender se a gente está realmente vivendo dessa maneira. Vamos então falar sobre os departamentos desse ministério. O que é que essa diretoria vai promover? O que essa diretoria vai levantar para missões, certo? Nós falamos sobre cargos administrativos, né, do secretário, do tesoureiro. Isso é mais específico para nós, né? O que o tesoureiro faz, o que um secretário faz, mas nós precisamos também de pessoas voluntárias que vão desempenhar outros setores desse departamento, né? Esses missionários, eles são irmãos da igreja que vão dedicar certo tempo que cada um vai estipular, né? Algumas pessoas vão dedicar 3 dias na semana, outra todas as manhãs ou todas as noites. Isso vai depender da disponibilidade dos irmãos. E eu vou falar um pouco sobre a importância de gerar esse coração voluntário dentro da igreja, né? De pessoas que vão servir dentro das suas áreas. Por exemplo, dentro da igreja, nós podemos ter dentistas, médicos, professores, engenheiros que vão estar podendo prestar serviços para missões e pessoas que vão promover estudos, palestras e também vão estar envolvendo, né, dentro da sua área. Por que isso é importante? Porque nós ampliamos o trabalho missionário da igreja, né? E geramos um coração doador dos crentes, né? Tem muitas pessoas que têm essa ideia, nós falamos isso na primeira aula, que ofertar é apenas dinheiro. E ofertar vai muito além de dinheiro. Nós podemos ofertar muitas coisas. É importante que a igreja ela se sinta animada a ofertar aquilo que tem. Muitas vezes a igreja pode ofertar a sua casa, a hospitalidade, está chegando um casal, um missionário, uma família, e você recebe na sua casa, você hospeda essas pessoas, você dá um tempo de descanso para eles. Isso é tão precioso, é tão necessário. Nós precisamos tanto de famílias hospitaleiras, pessoas que se dispõem em todas as áreas. Então, que nós possamos ver isso dentro do nosso setor. Eu mandei para vocês um PDF
que fala sobre termo de voluntariado. É muito importante que quando a gente trabalha com pessoas assim, com muitas pessoas, e gerenciar essas pessoas, é importante que exista um cadastro desses voluntários com uma forma bem clara de dizer que eles estão com um trabalho voluntário, que a igreja não está concedendo um salário a essas pessoas para que não haja nenhum tipo de confusão. E é importante que vocês deem uma lida nesse termo de voluntariado. Então, tudo dentro da lei, é importante que a igreja também trabalhe com isso, né? Não só olhando para uma forma burocrática das coisas, mas trazendo transparência para esse trabalho, né? E sem causar nenhuma confusão. A gente espiritualiza muito missões, essa coisa maravilhosa, mas podem existir alguns conflitos, né? Alguns confrontos nesse caminho. E quanto mais organizado for, quanto mais bem definido for, estruturado na questão de ter papéis, de ter assinaturas, tudo bem explicado, melhor para a organização, melhor para a igreja. Menos conflitos a gente vai ter que lidar, certo? Vamos lá, caminhando. Esses voluntários, eles podem trabalhar em todas as áreas, certo? Como eu já falei, trabalhando de uma forma periódica na sua atuação, do seu trabalho, da sua função, né, que eu dei o exemplo aqui, e também em setores específicos, como a comunicação. O que o Ministério de Comunicação ou o Departamento de Comunicação ele vai fazer dentro da igreja? Ele vai coletar informações, ele vai ter um contato mais direto com esses missionários, né, por WhatsApp, por exemplo. Como é que vocês estão? O que está acontecendo aí? Né? Tem alguma coisa que precisa ser exposta para a igreja? Então, ele vai estar intermediando esse contato do missionário que está no campo, né? E quando eu falo campo, gente, é o que está no bairro ou o que está em outro país. Falando aquilo que está acontecendo para a igreja. Envio de materiais, como cartas informativas e tantas coisas. Por muito tempo, os missionários eles se encarregavam disso. E até hoje nós temos muitos missionários que preparam suas cartas, que fazem seus informativos, os vídeos e tudo mais. É claro que uma vez ou outra você fazer, não há uma complicação nisso. Mas não é todo missionário que sabe fazer essas coisas. Que consegue mexer com o design, é bem legal para a carta ficar bonitinha. Usar uma câmera... Não é para todo mundo isso, gente. Então, pode ser que o missionário faça, mas é muito melhor que tenha um crente da igreja que sabe mexer nisso tudo e ajuda o missionário demais preparando esse material. Então, é importante a gente pensar nesse Ministério de Missões dando todo o suporte que o missionário precisa. Não é gerar uma folga para o missionário, não. Porque o trabalho específico dele é anunciar as boas novas. E aí, às vezes, ele vai passar dias e dias tentando editar um vídeo, tentando gravar uma coisa e acaba perdendo o foco. Se ele tem um apoio de pessoas que podem auxiliar nisso, vai ser muito melhor, certo? E essa confecção de vídeos, de cartas, os depoimentos que mostram para a igreja aquilo que está acontecendo, né? Há a possibilidade até desse grupo visitar o campo, né, para estar colhendo esses dados, conversando com as pessoas que estão envolvidas, mostrando para a igreja, né, trabalhando nisso, a comunicação. Se a igreja tem um jornal, se a igreja tem uma TV, uma rádio, vai estar sendo disponível todos esses assuntos para que a igreja conheça aquilo que está acontecendo. Porque quanto mais conhecimento a gente tem sobre aquilo, mais a gente se envolve, mais a gente se sente parte, né? Nós temos também um departamento de oração, que vai ler as cartas dos missionários, que vai começar a anotar aquilo que o missionário tem vivido, se tem alguma família que está doente, se existe alguém que está precisando de um tratamento, se existe algum conflito dentro da família ou no casamento dos missionários que estão no campo, as crianças e, sabe, tudo que engloba o campo missionário. Sendo da família missionária ou sendo das pessoas que participam dos projetos, das atividades que eles desempenham, tudo isso deve estar em oração.
pelo campo para que os missionários encontrem corações abertos, disponíveis para receber o evangelho, né? Que pessoas que suportem essa batalha espiritual, porque não é só você abrir a boca e citar um versículo bíblico. Existe um trabalho realmente exaustivo, né, de acompanhar pessoas, de discipular. Não é só um culto no meio da rua que pessoas levantam a mão, mas é o acompanhar essas pessoas que levantam a mão. É ir nas suas casas, é conhecer os seus problemas e como que o evangelho chega em cada uma delas. A pessoa levantou a mão, recebeu Jesus, mas e aí como que essa vida dela se converte a Cristo? Existem tantas coisas e a oração, ela é tão necessária, tanto para esse novo convertido que está sendo alcançado, tanto para os missionários, que enfrentam duras batalhas para permanecer no campo. Então é importante a gente entender essa rede de apoio para o missionário, porque olha, o missionário tem a batalha espiritual, tem o cansaço, tem a adaptação de clima, de língua, de tantas coisas. Se o missionário ainda tem que se desgastar sempre, toda semana, dizendo o que precisa porque não tem dinheiro para as coisas básicas, ainda tem que fazer vídeo, carta informativa, pedindo socorro, você imagina como é mais difícil, entende? Mas se esse missionário que está lidando com batalhas encontra um apoio de intercessão, encontra um apoio de recursos financeiros, não é que vai ficar moleza para ele, mas vai realmente fluir de uma forma diferente. E eu que estou aqui do outro lado, eu preciso ficar feliz de estar ajudando aquele trabalho daquela família. É assim que nós precisamos pensar. Visitar o campo, apoiar a curto prazo. Isso é muito importante. Você já teve vontade de fazer uma visita missionária? Uma viagem missionária? Muitas vezes as pessoas têm uma mente fechada de que só pode fazer uma viagem missionária aquela pessoa que foi consagrada missionária. Nós podemos e devemos motivar a igreja a conhecer o campo missionário. Seja por uma semana, seja por um mês, seja para desenvolver e ajudar os trabalhos. Você tem uma irmã na igreja que cozinha muito bem, envia ela para o campo para ela passar uma semana cozinhando para os missionários, para as famílias, fazendo lanche para as crianças. Tem uma pessoa aí da sua igreja, um grupo que faz eventos de uma forma linda, trabalha com decoração, manda para o campo para fazer um evento bonito, diferente para as mulheres, né, para as famílias. Então a gente precisa gerar esse envolvimento. É tão diferente a mente de uma pessoa que já foi para o campo, que já conheceu. Porque antes você vê fotos, você vê vídeos, ouve falar. Aí quando você pisa no lugar, você conhece as necessidades, você vê, olha, não é um missionário que fica chorando, não. É porque realmente necessita disso naquele lugar. Não é besteira isso, não. É necessidade. Então, quando a pessoa vai e conhece, ela se motiva muito mais a participar, né? E é muito importante que a gente gere na igreja essa ideia de que é possível, de que não é a coisa do outro mundo fazer uma viagem ao campo missionário, né? E que todos têm o que ofertar. Em todas as áreas o campo missionário precisa, em todas as áreas. E nós podemos levar uma igreja que contribui com tudo. E aí nós também vamos falar sobre esse Ministério de Missões apoiar missionários nas formações, né? Não sei o que exatamente na sua igreja é exigido de um ministro de missões, né? Algumas igrejas exigem teologia, outros missiologia, outros um curso de missões, né? Mas é importante que a igreja também esteja disposta a apoiar. Muitas vezes nós temos adolescentes, jovens que amam missões e a gente acaba matando esse coração missionário que eles têm, porque a gente não apoia, não investe. A maioria daqueles que são apaixonados por missões dentro das igrejas estão entre crianças, jovens e adolescentes. Mas pela falta de maturidade deles, muitas vezes nós deixamos para lá. Não dá certo, não dá para se envolver. E a nossa igreja precisa trabalhar missões para crianças.
As crianças precisam conhecer sobre missões. As crianças precisam orar por outras crianças no campo, interceder. Os nossos jovens, os nossos adolescentes precisam estudar sobre missões, precisam conhecer, precisam de oportunidade. E a igreja precisa facilitar isso. A gente sempre espera uma geração crescer e amadurecer para fazer, mas a gente pode formar essa geração. Porque se a gente tem um grupo de crianças que ouve sobre missões, que é ensinado a interceder sobre missões, nós vamos ter daqui a pouco adolescentes apaixonados. Nós vamos ter jovens dispostos a deixar tudo para servir o reino. E é disso que nós precisamos, formar corações voluntários, formar corações apaixonados, que não valorizam apenas suas vidas, não vivem de uma forma egoísta, mas que realmente querem viver por algo maior do que eles mesmos. E nós precisamos gerar isso. Porque nós estamos na igreja cheia de adultos que um dia foram apaixonados por missões, mas nunca tiveram posicionamento. Você provavelmente já conheceu alguém assim. Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu amava essas coisas, eu me envolvia com essas coisas, mas parou. Deixou que as coisas da vida, as preocupações da vida e os cuidados dessa vida paralisassem. Nós temos muitas pessoas que morreram, mataram, o seu chamado. E nós não queremos viver isso nas nossas próximas gerações. Então, nós precisamos investir, nós precisamos falar sobre isso. Então, se há jovens na sua igreja que querem viver no ministério, porque a igreja não se reúne e consegue manter um curso de teologia para essa pessoa, um curso de missiologia, ou enviar para uma escola de missões, nós precisamos nos mobilizar a isso e tirar aquela ideia de que nós estamos sustentando missionários de uma forma pejorativa, porque muita gente diz assim, a gente está sustentando, pagando tudo para essa pessoa, e a gente esquece do reino totalmente. A gente é tomado por um orgulho, por uma inveja, por uma comparação tão grande, e acaba nos fechando para abençoar outras pessoas. Isso nós precisamos mudar. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos da nossa igreja que tem chamado missionário e investir na vida deles como a gente estivesse fazendo para o Senhor e não para eles. Estou ofertando no reino, não só na vida de pessoas. Eu estou contribuindo com a expansão do reino de Deus. E isso é algo grande. Isso é algo que deve realmente estar forte no nosso coração. Amém? Que você seja motivado nesse tempo a levantar pessoas dispostas a formar essa diretoria, pessoas dispostas a mobilizarem todo o seu tempo, para pensar em missões dentro da igreja. Voluntários, pessoas que são destemidas e que querem realmente viver um tempo novo e de alcançar muitas pessoas em muitos lugares. E isso começa agora, não deixe para depois. Se o teu coração está fervilhando de ideias, coloca isso no papel, guarda tudo isso, ora, porque é isso que a gente vai somando e vai gerando um coração missionário. Que você possa estar apresentando todas essas ideias que você teve ouvindo essa aula e apresente ao Senhor nesse tempo. Vamos ter um tempo de oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele falou para nós, por tudo que Ele nos despertou. Talvez você já tenha pensado nesses assuntos antes, mas ficou adormecido porque ninguém apoiava ou porque não era o tempo ainda. Mas se você entende que chegou o tempo de arregaçar as mangas, e começar algo, que você apresente o seu coração no Senhor agora. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua bondade, o Teu amor por nossas vidas. Agradecemos o Teu despertamento, a maneira como o Senhor tem chacoalhado a nossa alma, nos motivando a Te servir melhor, a Te servir com mais integridade, com mais totalidade, Deus. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos tão falhos, tão pequenos, mas nós servimos ao Senhor, que é tão grande e poderoso. E nós queremos, Senhor, andar segundo o Teu coração. Senhor, nesse momento, nós queremos Te apresentar o nosso coração. Aviva o nosso coração. Nos motiva a cada dia a Te servir, nos motiva a cada dia a Te amar e doar as nossas vidas na Tua obra. Senhor, amado, visita as pessoas na nossa igreja que o Senhor quer levantar para essa obra missionária.
Desperta, Senhor, e alcança aqueles que estão tímidos, aqueles que estão machucados, aqueles que estão paralisados de alguma forma. E que teu Espírito os encontre e nessa hora toque-os e leve cada um deles, Senhor, a um momento contigo, a um despertar na tua presença. E que em nome de Jesus seja levantada uma diretoria missionária dentro da igreja, que faça a diferença, que haja com o teu coração e que motive pessoas. Nós oramos por nossas igrejas, para que sejam igrejas missionárias, para que se inicie um novo tempo em nossas congregações, Senhor, onde as crianças ouvem falar de missões, onde os adolescentes e os jovens também são convidados a viver missões, uma igreja que investe nos missionários, uma igreja que vive verdadeiramente missões, nos ajuda a contribuir para isso. Eis aqui as nossas vidas, Pai. Nos ajude a colaborar com a Tua obra. Que esse desejo que está agora no nosso coração, ele não morra, mas que ele permaneça. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Encerramos aqui esse nosso segundo tempo e iniciamos a terceira aula falando sobre oração intercessória no campo missionário. Até lá!